só. Peraí. Fixar. Meu Deus. Vai. Aceitei. Vamos lá, Carol. Vamos lá, Elô. E aí, Bruna Karovski, cadê Elô? Oi, Ana. Oi, todo mundo. Oi, Nathalie. Oi, Ana. Olha o que eu disse. Vocês são a Ana. Somos todas Anas aqui. Eba, deu certo, né? A gente fez tanto teste para conseguir juntar as quatro na tela, deu certo. Tá todo mundo vendo todo mundo, né? Sim. Eita, peraí, deixa eu só tirar o áudio do meu aqui. Bom, acho que a gente pode começar. Tô tentando entender que faz tempo que eu não faço esse negócio de live no Instagram. Acho que tá todo mundo assim, então eu vou ficar um pouco mais tranquila. Eu tô um pouco ansiosa com esse negócio aqui, mas vai dar certo. Elô, a gente tem uma sigla que durante todo o processo de montagem e pesquisa do espetáculo, você pode imaginar o quão difícil foi para a gente e muitas vezes confuso, aliás, confuso é até hoje. Então, nos momentos que a gente estava em muito conflito, que a gente falava, meu Deus, a gente vai surtar, não vai dar certo, o que vai acontecer? Aí a gente usa a sigla VDC. Calma, VDC, vai dar Que certo. VDC vai dar certo, claro. Já deu Vai ruim. dar certo. Então tá, VDC aqui, ó, pra gente aqui hoje. Bom, para quem tá aí acompanhando a gente tá aqui, tá no YouTube também, Ana Marginal Espetáculo, YouTube. E vai ser um papo aqui com as atrizes aqui do espetáculo Ana Marginal, um navio ancorado no espaço. A Bruna Brignol, Carol Guerguiatowski, eu, Nathalie Cavalcante, e a nossa convidada mais do que especial, maravilhosa, Heloísa Teixeira, que muitos conhecem ainda como Heloísa Buarque de Holanda, mas ela mudou esse nome recentemente. Deixa. Inclusive, acho legal a gente falar um pouco depois sobre isso. E o papo aqui vai ser sobre principalmente Ana Cristina César, mas Ana Cristina César, dentro da sua complexidade, pode nos levar a muitos lugares. Então, vamos conversar, vamos papear. Tá aqui para quem quiser, os arrobas de todo mundo, tá? Acho que fixei no comentário aí. Eu não sei se eu sei fazer isso, mas enfim. Qualquer coisa que eu vou falando, eu vou tentar acompanhar. Compartilhem aí comentários, perguntas, quem quiser falar, vai ser muito legal. Esse grupo está aberto para todo mundo, então o que eu puder acompanhar aqui para a gente ampliar o máximo que a gente conseguir, essa conversa vai ser bem legal. E aí, só para a gente aquecer um pouco, eu acho, podemos, já que a nossa musa inspiradora, Ana Cristina César, é a pauta, é o tema, então. E a Elô aqui, ela foi, eu costumo dizer que ela foi reveladora da Ana Cristina César. Ela nos revelou através desse livrinho aqui, ó, 26 Já. poetas. Ana Cristina César, enfim, ela deu luz à obra da Ana Cristina César a partir dessa publicação aqui, que foi em 75, 76? 76, isso. E, enfim, são 26 poetas que ela compilou ali naquela época e Ana Cristina César estava ali no meio. E eu acho legal para a gente começar um pouco esse papo. Você contar para a gente, Elô. A Elô foi amiga, né? Me corrija se eu falar qualquer bobagem, tá? Foi amiga de Ana Cristina César, parceira literária, enfim, acompanhou aí essa trajetória da Ana Cristina. Então, seria legal se você pudesse
começar falando, contando um pouco pra gente como é que foi esse encontro, esse Ai, foi encontro maravilhoso. com a Cristina César, como é que você chegou nela, como é que ela chegou em você, como é que você entendeu que ela tinha que estar aqui. Conta um pouco pra gente. Olha, foi da melhor maneira possível que eu conheci a Ana. Que eu estava procurando com essa antologia, não tinha ninguém publicado ainda, era tudo muito novo. Então eu tava pesquisando e procurando com todos novos nomes de poetas. Então, uma amiga minha era professora dela, a Clara Alvim, era professora na PUC, e disse assim: tem um textinho aqui que uma aluna me entregou, que talvez você goste, dá uma olhada. Aí eu olhei, eram aqueles diários da Ana. Eu amei, eu fiquei completamente pirada com aquele texto. Falei, já é, vamos encontrar com ela e vamos. Ela me enrolou, a Ana, o que pôde e o que não pôde. Até que, afinal, por acaso, a gente se encontrou, que aquela época era animada, né? Tinha uma coisa chamada Encontros da Casa Grande, que era o Teatro Casa Grande, e era assim, pauleira mesmo. Então tinha muita gente, todo mundo ia, né? Você sabia que ia encontrar todo mundo. Então era, não sei se era sobre abertura, que estava perto, já chegando. Enfim, era um assunto político, censura, talvez. Mas estava cheio o teatro. E eu fui com a Clara. Aí a Clara disse assim: aquela moça ali, eu vou chamar ela. Aí ela veio, eu falei com ela estava tão bonitinha, toda lourinha, assim, bem jovem, 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 né? Porque foi bastante antes dela publicar o primeiro livro. Então ela tinha o quê? 20. Aí ela chegou toda bonitinha e a Clara disse assim: essa é a dona daquele poema que você adorou. Aí eu fiz um gesto de conversar com ela, quando eu vi ela não estava mais lá. Sumiu, fugiu. E eu só fui encontrar ela realmente quando tive que tratar do direito autoral, essas coisas. Ela sumiu. E aí eu fico pensando, bom, primeiro que isso é uma coisa ótima, você se apaixonar pelo texto e não pelo poeta. E correr atrás da poeta, né? Eu acho que é o melhor jeito de você conhecer uma poeta. É a partir do texto e correndo atrás. E ela, mas também eu vi nisso uma coisa que eu vi depois na poesia dela inteira, que é dar a coisa, apresentar a coisa e sumir. Cadê a Ana Cristina? Eu acho que é uma pergunta que vocês devem ter feito. A peça inteira, ou a preparação inteira. Cadê a Ana Cristina? Sumiu. Essa coisa dela sumir em hora estratégica, que foi como eu a conheci, eu acho tão ela, tão a linguagem dela, a linguagem corporal, a linguagem poética, a estética dela. Essa coisa de sumiu, sumiu e voltou, sumiu e voltou. E então foi assim que eu conheci ela. Depois a gente se aproximou e ficamos muito amigas. Porque a Ana também tinha essa característica. Ela gostava de mulheres mais velhas. Então, por exemplo, um livro que eu publiquei, chamado Correspondência Incompleta, que são as cartas que ela me escreveu para mais 3 amigas, somos 4, todas professoras dela. Ela gostava mesmo era de professora. Ela gostava daquela autoridade, ela gostava daquela mulher mais velha, mais protetora. E aí ela ficava uma menina mal criada com a gente, né? Porque ela era bem assim, uma pessoa mal criada. Então você tinha que dar atenção para ela o tempo todo, senão ela esperneava. Era bem engraçado, mas a gente ficou muito amigo. E eu fui orientadora da tese de mestrado dela. E, enfim, tem muita carta, eu dei meu acervo todo para Moreira Salles e tem toda uma vida aí, uns 10 anos ou 20, que ela morreu em 82, não é isso? E então, teve aí o 82 que ela morreu. 83. Esse ano Sim, faz mas 40, né? 83 para 76 é muito pouco. Eu É. vivi com ela muito pouco tempo, gente, parecia décadas. Agora É. E que eu eu me acho dei conta, não foi 76, foi 75, porque até preparar o livro sair.
Mas assim mesmo, de 5, são 8 anos. O que é quase nada. E a intensidade, para mim, eram 80. Uma vida inteira. Pois Para mim, 8 anos foi uma vida inteira. Muito incrível isso. Ela tinha uma presença muito presente. A presença. é, isso é interessante você falar isso, porque isso é recorrente, assim, quando a gente na nossa pesquisa, a gente ficou meses ali mergulhadas, né? A gente ainda tá, né? Porque então um espetáculo e a coisa continua. Mas uma coisa que sempre chama atenção é essa coisa. Eu sempre falo que eu tenho a sensação de que a Ana, ela não tem fim, assim. Ela não tem o quê? Não tem fim. Ela é Não, infinita, não. assim, a gente quer chegar ao Não. fim dela, ao fim da obra, e parece que sempre está chegando coisa. E É, aí essa relativização do tempo mesmo dela, né, de vida, porque pelo tempo de vida que ela teve e o é tanto de muita coisa que ela coisa. viu, a gente fala, não, né, tem uma coisa ali que não, uma conta que não fecha, né? Essa E coisa que eu parece que acabei é de uma descobrir, eternidade. essa coisa que eu acabei de descobrir, que a poesia dela teve 8 anos de produção só, é espantoso. Eu estou assustada até agora, descobri agora. Que eu sempre falo, a vida toda a gente ficou amigo. A vida toda é A pouquíssimo. vida Sendo que toda, 8 daí ela anos. passou 2 anos na Inglaterra, quer dizer, são 6, muito poucos, né? Para tanta É muito tempo intensidade. isso. E E aí, ela menina? intensa. Carol, Hã? Bruna? Isso também vem com uma revelação, porque a gente tem contato com textos que ela escreveu com 7 anos de idade. E aí fica com essa impressão que é uma vida inteira. Até porque tem tanta produção que só pode dizer respeito a uma vida inteira, né? É, Não pode dizer respeito a 8 anos. E não, não, muito impressionante. é muito impressionante, né? A pressa que ela tinha em colocar isso tudo para fora, a necessidade de criar um corpo literário denso em tão pouco tempo, E ela era ainda como se ela deixou, tivesse. gente, ela deixou muito inédito, muito Sim. inédito, muito ensaio, muita poesia. Então, é isso que eu falo que ela não tem Tinha fim. uma contagem regressiva dentro dela, né? Lembro também de, numa das conversas que a gente teve com a Elo, no processo, Elo contou pra gente que a Ana estava sempre com um caderninho na mão. E que É, ela anotava coisas o tempo inteiro. é. Que tudo ela precisava anotar, tudo ela precisava escrever, tudo ela precisava exteriorizar dessa maneira. E, e aí pensando, né, é isso. Para ela ter sempre algo à mão para continuar anotando, vai fazer com que a gente continue descobrindo coisas novas dela por muito tempo. Infinitamente. Eu acho que a coisa dela é não ir até o fim, né? É essa coisa de se esconder, de repente. Eu estava no teatro querendo falar com ela, cadê? Sumiu. Essa sensação de que cadê a gente tem ao ler qualquer poema dela. Eu sinto isso, pelo menos. Tem uma hora que ela escapa. É Ela engraçado. escapa. É, ela escapa do texto. Você fica com o texto sozinho, tendo que inventar alguma coisa. Essa coisa eu acho que é um pouco o mistério dela, é o que atrai a gente para o texto. Você não consegue pegar leve no texto dela. É. Você tem que trabalhar junto. Você tem que pensar junto. Você tem que preencher lacuna. Não adianta. É isso, né? Uma busca de. Tem uma coisa que eu acho que é isso que pega, né? Geralmente quem lê Ana Cristina e se sente atravessado ou atravessada por ela justamente por conta de não identificar alguma coisa que atravessa. Eu sempre falo isso, ela me pega num lugar que eu não sei dar nome. Porque. E é isso que me Vazio. provoca. É no vazio, exatamente.
é muito louco isso. E muito louco como ela influencia até hoje muita gente, né? Vive. Tô até Só um aqui, minutinho, só um segundo. mas E vai, me dá uma balinha que tem na minha boca, por favor. Estou perdendo a voz. Qualquer uma. esse livro aqui é o mais recente, né? Seu, né, Lô? As 29 Poetas Hoje, que é. Você fez uma outra antologia depois de anos, Vai, 20 vai. poetas, você publicou as 29 poetas, que são todas mulheres, e quando você pega o livro, você coloca nele, né, no prefácio, uma coisa de como essas poetas, de alguma forma, se influenciaram pela Ana Cristina, né? Você coloca a Ana Cristina já de cara ali Começou para. pela Ana Cristina. Exato, né? Então, como ela influencia, né? Como ela mudou a forma de escrever, ou mudou os parâmetros do que se dizia ser uma poesia feminina, uma escrita feminina, como isso, né? Eu acho E que como isso é ela presente. abriu uma tampa, uma panela de pressão. Todo mundo quis falar. Coisa que não existe. Coisa que não existia antes. Para fazer essa antologia foi muito difícil para mim. Eu só arranjei 4 mulheres. São 26. Não existia essa demanda de falar, mulher falar. Sabe? Para essas 29, eu queria fazer 26 de novo, para brincar. Não Sim, deu, tive que fazer mais. Eram umas 50 para entrar. Ela abriu a tampa de uma panela, que é falar de si, assim, mas de uma coisa feminina muito, muito profunda, muito ambígua, muito verdadeira. Né? Isso é o que ela fez. E as pessoas foram atrás. Eu não sei se você viu nessa introdução, mas as principais poetas da geração seguinte, que eu chamo de o novo cânone, todas deram depoimento que, quando sim, leram Ana Cristina, começaram a escrever. sim, tem depoimentos De incríveis, todas. assim, todas elas eu vi. E essas são as tops, são as que entraram para a história. Sim, Todas. Descobriram um livrinho vermelhinho, leu e pum! é. Dá um negócio. É impressionante, assim, Ela né? É mostrou impressionante. um caminho para mulheres. E engraçado que este outro, já vamos aqui, É, feminista eu. Esse você me deu quando eu estive aí. A Elo recebeu a gente aí na casa dela. foi Foi muito ótimo. incrível. Foi uma delícia. Inclusive tem vídeo dela na peça, gente. Quem não viu, vai lá ver. A Elo na peça. Tem essa coisa de, na época, é uma coisa interessante isso, porque naquela época o movimento feminista estava ali começando a pipocar mais Começando, aqui no ela. Brasil. Pois é, 76 é quando começa. O movimento feminista brasileiro é datado de 76, que é a grande encontro de mulheres na Associação Brasileira de Imprensa. Foi em 1976, quando Ana Cristina foi lançada. Quer dizer, há uma coincidência histórica aí de que é o começo do feminismo e ela ambígua ali no meio. Ela não queria, ela renegava a coisa feminista, mas ao mesmo tempo tinha uma atração absurda, porque ela, quando viajou, me mandava, sem parar, livros feministas para eu ler. Então, era uma coisa que, obviamente, quando ela foi escolher fazer a tese dela, foi Blitz, foi de mulher. Emily Dixon. Emily Dixon? Não. Catherine Manning. Catherine Mason. Ela correu atrás da mais pioneira de todas.
Então, Isso, a gente tem muito isso no espetáculo sobre essa tradução. Inclusive, ele é quase que um manifesto. pano de fundo, né? Da coisa toda, né? Quase um fio condutor, né? Para Ana mim, pergunta. queria tanto ver essa peça. Gente, ajuda a gente a ir pro Rio. Quem tiver em contato. Rio de Janeiro, a gente quer ir, vocês querem que a gente vá. Vamos unir essas vontades. Eu queria tanto. Pois é, para quem não Quanto sabe, a tempo Elô, vocês ficam ainda? a gente tá até dia 30 de outubro aqui no Espaço Elevador, que inclusive a gente agradece o pessoal do Espaço Elevador. E depois a gente quer ir para o mundo, inclusive para o Rio de Janeiro. Só que assim, a gente está trabalhando para isso e a gente ainda não conseguiu achar Mas eu vou estar aí dia 20 e 21. Se eu aguentar, eu vou. Porque tem o lançamento de um filme que meu filho fez sobre mim. Eu vi que vai ter um lançamento do seu filme e eu fiquei curiosíssima, quero muito ver. Vai. Eu vou ter que ir para esse lançamento. Já vê que deve ser na mesma hora, né? Dia 20 e 21, que dia que cai? Sábado, domingo, ou sexta e sábado, uma coisa assim. A gente a sessão da segunda, fica um dia a mais. Um dia mais, Elô. Tem domingo. A gente faz sábado, domingo e segunda. Eu quero muito ver. Fica um diazinho a mais. E é muito importante falar assim que a conversa que a gente teve com a Elô durante o processo e ela trazer a importância que foi essa tradução da Mansfield foi assim um momento de êxtase para a gente para encontrar esse fio condutor na peça. Assim. Então foi realmente a Elô trazer esse foco para a gente ajudou a enxergar muita coisa. As notas de rodapé e tudo mais foram um fio condutor importantíssimo para nós. Que bom, porque realmente é a coisa mais importante dela, eu acho. As notas de rodapé. Não, a tradução. O fato de traduzir aquela mulher. Traduzir e refletir, traduzir e entrar numa conexão complexíssima. Uhum. E aí ela se expôs bastante. Sim. Eu acho incrível aquilo. Acho uma chave para a obra dela, uma poética para ela. Sim, você cantou essa bola pra gente e de fato foi assim brilhante, porque por isso que você vai assistir, você vai ver. Fez todo, assim, deu uma luz assim para dar algum sentido diante do caos todo que é. A gente vai falar de Ana Cristina. Tem que abrir o caos. Não dá para você falar ordenadamente. Exato. Depois controlar o caos é fogo, né? Exatamente. Assim, não. É como se ela não deixasse também, né? Porque se a gente se mantém em contato com a obra dela, a gente tem que se manter em contato com essa multiplicidade caótica. Não tem como organizar. E a gente vai avisando no espetáculo, né? De cara a gente fala, gente, é confuso mesmo. É confuso mesmo. Vai dando permissão para a plateia se sentir confusa e ficar confortável nessa confusão. E daqui a pouco, de uma forma orquestrada, a coisa encaixa, né? E o Bliss, a tradução do Bliss, eu entendo como um fio condutor, né? Ana pergunta no início. Temos Ana, temos Cristina e temos César, né? A gente fragmentou Ana Cristina César em apenas 3 personalidades, mas ela poderia ser fragmentada em... Se fôssemos 60 atrizes, teria Ana Cristina César para todo mundo. Ana pergunta para César no início, como é que você vai traduzir Bliss? Ainda estou pesquisando e no final a gente arremata com o que foi a tradução de Ana Cristina César para Bliss, de Catherine Mansfield. E a angústia que isso gerou, né, também. A sedutora angústia que isso gera, né? Tem muita sedução também dentro dessa angústia. Né? Que lindo.
E aí, aproveitando, acho legal também a Elô, nesse lugar das curiosidades, né, Cristina, essa coisa que eu já vi documentários e você falando em algumas entrevistas dessa coisa da Ana sempre ser meio performática, ela sempre performar, ela ser multifacetada. Como é que era essa Ana e conviver com essas Anas? O que a conviver com essas Anas era complexo. Inclusive, você tinha que adivinhar ou morria, que nem o Édipo lá. Se não adivinhasse o enigma da Ana, cada segunda era diferente, cada segunda era outro enigma, você era morta, porque ela demandava muita atenção. E ela demandava muito, ela era muito carente. Ela demandava muita atenção, inclusive com as performances, porque qualquer coisa da Ana. E tem uma coisa engraçada de psicanálise. Uma psicanalista me sinalizou isso em termos da Ana, e eu fiquei muito impressionada, porque eu entendi fundo. Ela dizia que a Ana falava do lugar da literatura, e não do lugar da Ana Cristina. Então, ela elaborava a Ana Cristina a cada coisa, a cada figurino, a cada carta. As cartas da Ana Cristina não são cartas com amiga. São textos literários complexos para muita gente, não é para aquela amiga. São textos que ela fala de si, que ela fala do outro, mas de uma forma muito geral, ela fala da vida, e ela fala um pouco o que o outro quer ouvir. Isso é que eu percebi. Nesse livro que eu e o Armando fizemos, que é o Correspondência Incompleta, ela, como tem data, é muito fácil você comparar. Então, no dia 16 de outubro, digamos, porque ela 16 de outubro, aí ela vai contar o que aconteceu no dia 16 de outubro. Então, ela conta de um jeito para mim, de um jeito para a Clara, de um jeito para a outra. Quer dizer, não é o mesmo fato, é quase que uma. Sabe? Para mim, ela carregava um lado de casinha, que eu gosto muito de casa. Então, ela desenhava a planta do quarto dela, o armário está aqui, eu saio para comprar leite e não sei o quê. Era um cotidiano irônico, que é tudo que eu gosto. No caso da Clara, ela já era mais uma intelectual. Ela queria provar para a mestra que ela estava dando conta do recado, da tradução. Então, tinha livros que ela tinha. Para cada um, ela pegava, escrevia o que o outro queria ler. E isso é muito a poesia dela também, não é só nas cartas. Ela fala do lugar da literatura. Não é uma carta, oi, Nathalie, oi, Ana, sabe? Hoje entrei no desespero porque aconteceu. Não, eram cartas de representação, de imaginação, eram cartas de literatura, da posição da literatura. As fotos que a gente tem no livro, quantas Ana Cristinas tem ali, meu Deus? Tem uma que é uma Madame Bovary, deitada. Tem uma que é ela nua. E ela nua com sensualidade zero. Zero. Muito interessante. É uma estrutura, aquilo não é uma pessoa. Tem Sim. uma outra que tem uma dela alegrinha, tem a famosa dela de óculos, que é a que mais pegou. Os óculos são maiores que o rosto dela. É desse tamanho. Ela está totalmente escondida. Com uma blusa, que é uma blusa padrão. Nós quatro temos aquela blusa. Aquela camiseta listrada azul e branco. Nós quatro temos. Então, não quer dizer nada aquilo. Mas os óculos querem. Então, você vai ver assim que dá para ver. E quando ela queria chegar, ela chegou de Londres, foi me visitar. Eu até escrevi isso num jornal, não me lembro bem o que eu disse. Mas ela chegou de galochas amarelas, ela chegou londrina. Chegou chegando. Então, era uma performance aquilo. Ela performava muito, o que é muito interessante, porque reforça essa literalização de absolutamente tudo. Tudo era criação, tudo era
Eu não me lembro Uhum. da Ana relaxado falando a verdade para mim. O que ela contava era sempre uma coisa já elaborada. E, Uhum. sabe, então, eu acho que ela tinha isso, que é uma coisa muito forte que bate na poesia dela. E a poesia dela procura o interlocutor, só que não acha. Ela quer falar para alguém, mas esse alguém não é identificável nem pela gente, nem mesmo por ela, pelo que parece. Então, É. é muito interessante, porque e como a blusa listada, qualquer um pode ser interlocutor daquele poema. Qualquer um de nós. Pode ser para você. E aí, geralmente a gente lê achando que está falando com a gente, né? Uhum. Aí que você começa a não conseguir preencher, porque não é. Então é bem interessante isso. Ele é bem O especial. Alexandre, o Alexandre Nunes aqui, ele diz que no livro de cartas, eu acho, não sei qual livro de cartas que ele está se referindo, deve ser na correspondência incompleta, deve ser. Ele fala que você, Heloísa, diz que a Ana te acusava de amiga distraída, entre aspas, ele pôs. Amiga distraída porque eu não conseguia entrar naquela intensidade dela. Eu não gosto de intensidade. Era 4 horas da manhã, era capaz de te ligar para dizer uma, sabe, que sei lá o quê, uma coisa grave lá, grave para ela, mas eu não queria ser acordada às 4 da manhã. Ela tinha essa coisa, então ela vinha me contar umas histórias muito dramáticas, muito mirabolantes, bem fantasiosas, e eu não prestava atenção, passava batido. E ela ficava com muita raiva disso. Eu não prestava atenção 100% como ela queria nas histórias dela. Tem um livro. Ela tem uma frase, né? Que Hã? é, se você me ama, por que não se concentra? É, exatamente. Exatamente. Agora ganhou outro sentido. Essa fala ganhou outro sentido. Tudo agora, mais ainda. Todo sentido. Essa Que louco. acusação de distraída era o tempo todo. Que o não distraído é prestar atenção nela o tempo todo, tentar empatia com aquilo, viver junto àquilo, ficar na fossa desesperada. Não conseguia. Não conseguia, eu não queria, acho que não queria. Né? Sim, que loucura. E aí, Carol, que Bruna, querem falar algo? Não, eu estava pensando, né, nisso que a Elo falou agora, dessa intensidade da Ana C, que demandava muito, né? 4 da manhã, ligava, demanda, se você me ama porque não se concentra, que agora faz realmente muito sentido. E o quanto dessa sensação de urgência e de demandar essa atenção tá também no nosso espetáculo. Tá? Tem uma urgência no corpo, tem uma urgência de como a gente vai materializar, né? E nesse jogo ali que a gente faz em cena, esse demandar atenção, eu acho que passa para o público, de alguma forma, né? De estar ali o tempo inteiro com a gente para tentar compreender essa intensidade e essa confusão. É. E era uma coisa que não tinha me ocorrido até então, assim. Bateu muito legal essa reflexão agora. Isso é na vida cotidiana, imagina. É brabo. A vida cotidiana da Ana era literária. Não sei se vocês estão percebendo a gravidade disso, de você ter uma vida literária. Quer dizer, 1 minuto você não relaxa. E é simplesinha. Telefone. Ela ligava no telefone, demorava horas. Eu detesto falar no telefone. Eu, eu gosto exatamente do que tem que fazer, mas aquela conversa me, me aflige, eu não gosto daquilo. Então, é no inferno para desligar. Você, para resistir, a Ana Cristina era difícil, porque ao mesmo tempo ela se fazia adorar. Eu adorava ela. Ela era muito interessante, ela era muito bonita.
ela tinha muito a contar. Mas não no meio da tarde, pelo telefone. Fico me perguntando às vezes, imagina, Lô, fica à vontade. O quê? Às vezes eu fico me perguntando, né? Porque ela era muito adepta das cartas, cartões postais, né? Adorava. Então tem essa coisa, uma coisa que a gente chegou a acessar muito era as correspondências que ela mandava para você, com muitos PS, né? E os PS eram ótimos, eu acho que é uma das partes mais interessantes, que mais chegam, talvez, Com próximo dela, muito o quê? que é PS. os PS, né? Nas cartas. PS, tô aqui em tal lugar. Então, isso foi um material muito legal pra gente. E eu fico me perguntando, hoje, que carta já não é mais uma coisa Não, não existe. utilizável, Era tão bom. nem e-mail tanto, hoje é tudo WhatsApp. Como é que seria a Ana Cristina César hoje? Ela ia ser insana do WhatsApp? Ela ia continuar nas cartas? Ela ia te assediar com o WhatsApp, um atrás do outro. Esse é o inferno, você abrir. Ia ter 30, você ia ter que bloquear. Eu acho. Agora, eu não consigo imaginar ela com a idade que ela teria hoje. Quantos anos ela teria hoje? 70? 72? É isso, eu não Peraí, consigo imaginar. 72. Por Isso eu não quê, consigo Lô? imaginar. Não sei por quê, porque ela é datada. A Ana Cristina é muito datada. A pessoa dela é muito datada. Não sei como isso teria. O Glauber, por exemplo, é fácil de você imaginar ele hoje. Você não ia deixar ele entrar na sua casa, porque ele era espaçoso, genial, ia falando, aquele tipo que você venerava nos anos 60, mas depois é um chato. Não deixaria entrar. Aquele gênio, cheio de gênio nos anos 60, que a gente hoje não suportaria mais. Mas a Ana não era gênia. Eu não sei como ela estaria. Ou ela estaria muito deprimida, era uma senhorinha deprimida, ou não sei o quê. Ou era uma grande escritora trancada no quarto o dia inteiro. Não imagino. Ela não tem Loucura, né? a matéria-prima dela, não rende uma velhice. É engraçado. Que bonito isso. E triste também. É. Tem um comentário do Torres Maxi aqui. Ele fala: Elô, fale sobre a segunda edição das cartas, aquelas que não possuem primeira edição. Eu acho que ele está se referindo Não, àquela é brincadeira que era. correspondência incompleta. É um livrinho. É porque a Ana sempre falava que carta era mais importante que poesia. Ela tinha essa frase no bolso. E então eu estava passando um fim de semana com ela em Búzios, onde ela ia sempre. E a gente falou, e aí eu falei para ela, vamos fazer uma correspondência incompleta, então. Uma correspondência completa. Faz uma cartona e a gente publica aqui agora, aqui em Búzios mesmo. Aí ela escreveu um texto. E o texto é engraçado, porque como foi a pedido, e foi muito também dentro do espaço único, e para ter dever de casa, tipo assim, faça. Então ela fez a partir do Armando e de mim. O Armando era uma pessoa que ouvia ela, coisa, e eu era a pessoa que não ouvia ela, que era distraída, exatamente. E ela brigava com nós dois ao mesmo tempo. Brigava não, implicava muito. Então ela escreveu essa carta para alguém, contando essas duas relações dela, e a gente fechou o livro, acabou. Aí a gente pegou aquele texto e fez em casa o livro. A gente passou num xerox, tinha um xerox em Búzios, passou num xerox, papel A4, dividiu em não sei quanto, fez um livrinho micro. E aí a gente teve essa ideia, não sei se foi ela ou fui eu,
é mais a minha cara um pouco, porque eu tenho mania dessa coisa. Eu sou editora e eu tenho muita mania de negócio de primeira edição, segunda edição. Eu acho uma chatice isso. E então eu me lembro que eu disse para ela, mas eu acho que elas duas, vamos fazer uma segunda edição, porque aí os bibliófilos vão ficar loucos procurando a primeira. Vão querer essa primeira edição e não existe, não vai existir. Então saiu a segunda edição, a primeira, né? E depois saiu também a sair no prelo uns livros que nunca foram escritos. Os livros que não seriam escritos, tudo mentira. Teve um negócio de mentira ali, embrulhando o livrinho, que é muito bonitinho, inclusive, porque seria uma correspondência incompleta, completa de uma carta só. Aí o Armando e eu fizemos uma correspondência incompleta já de um monte de carta. Né? A gente botou incompleta respondendo ao completa dela. E foi uma péssima ideia, porque do ponto de vista editorial, quem é que quer comprar uma correspondência incompleta? É mal, é poético, mas é mal, é péssimo. Aliás, não tinha nem o nome dela na capa, quer dizer, eu estava completamente louca quando fiz esse livro. Porque a cara dela é misteriosa, correspondência incompleta, você não sabe de quem é a correspondência, quer dizer, é para não vender, né? Um livro feito para não vender. Péssimo. Se fizesse hoje, teria. Eu mudaria assim completa, se o Armando deixasse. E teria o nome dela deste tamanho na capa. Claro, né? Mas não... Isso é muito bom saber isso. Muito genial. Tem uma outra pergunta aqui. O Alexandre perguntou aqui qual o local das cartas e crônicas do Caio Fernando Abreu na construção do espetáculo. O que a Heloísa sabe sobre a amizade entre ambos, a amizade entre Caio Fernando Abreu e Ana Cristina César. A Heloísa, que naquela época escreveu sobre Morangos Mofados. Você está me perguntando? Isso. Eu não sei te falar bem. Eu sei que eles eram muito amigos. Eu era amiga dos dois, mas separadamente. Um e outro nunca foi uma coisa junta. E eu sei que eles se correspondiam, saíam, se gostavam muito. Eles têm muito a ver. Eu acho que, para a época, para o ethos daquele momento, o Caio é quase que uma Ana Cristina masculina. É quase. Não é igual porque falta ao Caio uma ambição literária maior, eu acho. Como a Ana Cristina. A ambiguidade da Ana Cristina era uma ambiguidade literária. E a ambiguidade do Caio me parece mais real. Então, eu acho que... Mas eles se equivalem geracionalmente. Porque eles são da mesma geração. E eles têm muito em comum, eu diria isso. Dadas as proporções, o Caio era uma Ana Cristina de calça. Com texto. O que afasta eles é o texto, mas a persona é a mesma. O Caio é outra pessoa que está faltando ser mais atenção, porque ele era genial. A Ana Cristina levou bem mais atenção do que ele. Talvez porque tenha escrito poesia. Os dois morreram tragicamente. Muito cedo, interrompendo uma obra, uma vida. Então, tem uma série de coincidências aí. Muito amorosos e muito nervosos. E falam muito de sua geração, né? Daquele momento. Representam muito. A gente faz uma fita, né? Faz uma brincadeira sobre o Caio Fernando Abreu e tal, durante o espetáculo. E uma amiga minha, que é das letras e tal, foi assistir a peça e ela falou: Nossa, me fez pensar agora, por que Caio Fernando Abreu é mais conhecido do que a Ana Cristina César? Ela veio com uma visão diferente, que ela acha que o Caio Fernando Abreu é muito mais disseminado do que a Ana C. Eu acho também, talvez, né, no nosso contexto atual,
E ela ficou muito reflexiva sobre isso. Eles são da mesma época, eles têm muitas similaridades, né? Seria também pelo fato de Caio Fernando Abreu também ter essa questão que ele era um homem escritor e que a gente sempre tem uma visibilidade maior, Mas né, você acha histórica que que ele tem vem. mais visibilidade? Eu não tenho Eu assim, certeza. eu conheci primeiro Caio Fernando Abreu na faculdade de É. letras. Depois é que a gente foi estudar a A Ana C. Ana, E dentro, assim, as pessoas com quem eu convivo mais e que também gostam muito de literatura, fala-se mais de Caio Fernando Abreu. A gente até faz uma piadinha na peça, né? De tipo, quem é que conhece Ana Cristina César? E para ir estimulando esse pensamento crítico mesmo, de por que ela não é tão difundida hoje ainda, né? E uma das coisas que a gente colocou como importantes no processo do nosso espetáculo era fazer com que o público saísse com vontade de conhecer a obra dela, de ler Ana Cristina César. E está sendo muito bonito, porque a gente tem recebido muitos feedbacks que bom. falando que saíram da peça e foram atrás de ler a obra. Ai, que bom. É muito gostoso porque tá acontecendo, tem muita gente que vai assistir que conhece a Ana Cristina César, vai porque já conhece, e aí tem ali um momento, tem pessoas que se identificam muito, principalmente nos momentos em que tem frases, tem poemas dela, enfim, as pessoas, né? E muita gente que não conhece também, que sai do espetáculo com esse feedback, assim, gente, como é que eu não conhecia? Como é que eu não sabia dessa mulher? Eu vou pesquisar. Tem gente que manda Será que não é uma mar, coisa de Rio e São Paulo, não? pode Estão ser, pode comentando Porque ser. no isso aqui Rio ela é nos muito comentários. conhecida. Estão falando aqui nos comentários. Ah, deve ser uma coisa mais do Rio, porque no Rio a Ana é mais conhecida. A Cristina, olha, Cristina acabou de falar aqui nos comentários. Que Cristina? Hum. Cristina Cristina Barreto, E é Barreto. a mulher do Armando, que é aquele da carta. Bando Freitas. Olha! A Ana sabe muito sobre a Ana Cristina. Gente, Vamos beijo, mandar ela Cristina. falar alguma coisa. Ela está por Uau, dentro. claro! O Armando Freitas foi um grandíssimo amigo dela, né? Muito próximo, assim, a Foi o gente, maior amigo. quando fala de Ana C, tá sempre ali É citando o ele, dono ele foi, é o curador do acervo. sim, E ele mesmo é um grande poeta, né? Eu acho é, que ajudou ela. Tem um poema sobre a Ana Cristina lindíssimo. Você aqui, conhece? Alexandre, qual? O poema do Armando sobre a Ana Cristina? É É lindo. Dúbia Loura? Ela é Dúbia Loura, é esse? Só que eu não me lembro mais. Eu acho que eu sei qual que você está falando, se eu não estiver enganada. E a gente até usa no espetáculo. Sei. O Alexandre fala que o Caio se tornou famoso no Facebook com citações falsas e piegas. Oh, meu Deus! Eu A adoro o Cristina Caio também. O Caio é o máximo. é maravilhoso. Gente, Caio é, de fato, assim, a obra dele é incrível, ele é maravilhoso. Cacaso também escreveu um poema para Ana C. A Rosa Emília fala aqui. Cacaso escreveu, muita gente escreveu poema para Ana C, né? Até Cacalho é porque demais. Cacaso. Quando eu fui na sua casa, você Essa estava com uma geração foi camisa. linda. Quê? Foi incrível. Quando eu fui na sua casa, você estava com uma camisa com um bordado de um poema do Ah, do Cacaso. Cacaso. Poema que ele fez Incrível. para mim. Que é assim, não sei parar na hora certa. É totalmente verdade. Não sei parar na hora certa. São quatro linhas, hein? Não sei parar na hora. Não, não sei parar na hora certa. Certa. Acho que Ai, gente, eu sou apaixonada pela obra do Cacaso também. Muito, assim, muito. E aí, gente, que mais? Agora Elô tá na ABL.
vai revolucionar a BL, Elô? Olha, aquilo não é fácil de revolucionar, não. Eu estou bem tentando, pelo menos estou levando. A minha posse eu fiz o que pude. Foi maravilhosa, eu assisti. Levei, você viu? Vi. Levei a periferia toda, teve roda de samba e um Eu, monte de travesti, transgêneros e etc. Foi maravilhoso. Ali, a Flávia Oliveira, que escreveu: Isto não é uma posse, é um manifesto. Era um manifesto. Agora eu estou tentando fazer daquilo um dia a dia, o que não é mole. Mas eu vou levar, estou planejando para 24 uma oficina de escrita, formação de escritores periféricos. Vamos ver, sim, a ver se aguenta. Tem que ir devagar e eu não tenho muito tempo, então é um problema. Eu tenho que correr muito para poder mexer naquilo que está há 126 anos parado. é um, é um Agora com o desafio. Krenak, foi maravilhoso. Você Krenak é tá, tudo. Krenak aham, é tudo. Fiquei tá tão bem feliz quando o acompanhado. Krenak falou, É, ganhou. Eu falei, nossa, se ele tiver tempo e disposição de mexer, aquele mexe, bem mais que eu. Porque o Krenak é uma outra cultura muito significativa. Ele muito. vem com um universo simbólico que ninguém ali tem. Eu, de qualquer jeito, sou parecida, né? Ocidental, branca, mulher, tudo certo. Mas a chegada do Krenak, eu achei genial que o Krenak, ele chegou dizendo que não tinha escrito um livro. Eu achei maravilhoso, defendendo a oralidade. Falou: meu povo não escreve em papel. Meu povo fala, eles transcrevem lá e botam no papel. Mas eu não escrevo. Foi muito lindo, principalmente porque o Manduruku, que era o rival nessa coisa, ficou tentando bater nele, dizendo que ele tinha 6 livros e o Krenak não. Aí o Eu Krenak vi isso. disse: 6 livros não tenho, porque índio não escreve, fala. Eu achei o máximo. Você ir É, para a Academia Brasileira de Letras, defender a a oralidade diante da oralidade. escrita, tudo de maravilhoso. Esse daí, É esse daí eu ajoelho e vou atrás. muito Esse tem incrível, mais né? potência para mexer com aquilo lá. Vamos lá. Porque E você tem que tem mexer, um é um trabalho. órgão tão importante. Simbolicamente, todo mundo acha que é o máximo. Então, tem que fazer alguma coisa, né, para honrar essa fantasia. Né? Uhum. E você tem um trabalho bem interessante, né? De escrita das mulheres periféricas, né? Tinha o. Como é que é? O Mulheridades Periféricas. É esse o nome? Uma Língua mulher, o que é? solta que Língua você solta. fazia. Língua solta, língua solta. Mas antes eu tive Pandemônicas na Pandemia, que é lindo, que é uma série de Então, mulheres falando sobre pandemia. Como é que a pandemia mexeu, mas faveladas todas. Como sim, é que mexeu no seu cotidiano. Foi lindo. Ainda tenho isso. Tinha esse, depois, quando acabou a pandemia, passamos por Língua Solta, sim. que é mulheres falando o que querem. Mulheres nas Quebradas, né? Que tem o Instagram. Elas Mulheres têm um das Instagram. Quebradas. Isso. Sabe É qual é a muito sigla de Mulheres da Quebrada? MUC. muque, Mulheres Quebradas. MUC. muque. É maravilhoso esse Maravilhoso. trabalho, eu quero levar para a academia. Vamos ver É, se eu é, consigo. consegue, Elô. Você consegue tudo. Não consigo nada. Você não sabe as coisas que eu não consigo. Tanto parar de Nossa, mas tossir, é. por exemplo, não estou conseguindo. E aí, gente? Que horas são? Deixa eu ver. São 4 horas. Digam, tem mais perguntas? Deixa eu ver. Tem uma pessoa que falou.
Angélica Freitas também tem um poema intitulado Ana C. Angélica, Ela é sensacional, vocês né? Vou combinar. conhecem? Ela é a Ana C dessa geração. Ela é exatamente a Ana Cristina Ah, dessa geração, dos 29 poetas. sim. O que a Ela Ana é Cristina maravilhosa. fez, ela está replicando, repercutindo nas novas. Sim, Ela sim. tem uma responsabilidade enorme geracional. Ela é boa demais. Ela é ótima. Tem uma Rosa Emília. Eu fui casada com o Cacaso. Foi. Olha! Rosa é uma Rosa maravilhosa Emília. mulher. Mora na Alemanha, eu acho. Que incrível! O Ela é Drico tá tudo. falando. Elô, meu chuchuzinho, muitas saudades. Um grande beijo. Quem? Amigos seus aqui. Como é que... Drico. Rico. Só tá escrito Drico. Drico. Gringo. Drico Cal. Drico. Deve ser Adriano, É. talvez, o nome dele. Elô sempre revolucionária. Não consigo ver por quê. É aonde que aperta? Vai Agora eu vi subindo aqui Rosa enquanto as Emília. pessoas. Moro na Itália. É isso. Rosa não mora, Vai. não. Rosa é uma profissional inacreditável. Linda, aliás. Maravilhoso. Muito incrível. Tem um filho com Cacaz. É, eu acho que é isso. E aí, gente, Essa galera que que tá mais? assistindo, tem alguma pergunta? Quem tá aqui Tem assistindo pode algum... mandar. Tem pergunta? Manda Pode pergunta mandar. aí, gente. Aproveita. Não é todo dia que a gente consegue falar com a Elô Buarque, quer Ah, dizer, Elô Teixeira. Ah, vamos falar então. olha Vamos lá. falar sobre isso. Você foi conhecida como Heloísa Buarque de Holanda e agora, muito recentemente, você trocou seu nome para Heloísa Teixeira. Nos conta. Eu acho que já tem uns 4 anos que eu estou tentando mudar. Mas eu acho que foi essa conjunção da academia, alguma coisa como uma matéria grande que a Maria Ventura fez. Algumas coisas fizeram acontecer, mas tem bem 4 anos que eu estou tentando. Porque eu acho que foi. Sabe o que eu acho que foi? Parece mentira, eu nunca falei isso. Eu acho que foram as mulheres das periferias que fizeram isso comigo. Porque eu fico vendo aquelas histórias da ancestralidade, sabe, da mãe como a sua formação, da mãe, o poder da mãe. Eu vejo muito essas histórias. Qualquer assim poeta ou escritora ou o que for negra vem imediatamente com uma história da sua família e da sua formação, às vezes há séculos atrás da África. Aquela coisa é um calor, parece que é uma linha de elos que vai fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo as mulheres. Essa associação com matrilinearidade. Eu fiquei tão invejosa, eu fiquei tão assim apaixonada pela fala. Eu não sei reproduzir, mas é uma fala de amor, é uma fala de afeto e de poder. Esse poder da avó, esse poder da mãe, é um poder efetivo. E que, quando definido e instrumentalizado, ou usado, experimentado, ele realmente te dá um elemento de luta, um elemento de sobrevivência, um elemento de amor muito forte. Profissional também, essa ligação. Porque o que a gente não tem ancestralidade. Quando eu digo a gente, é os brancos, classe média branca. O que a gente tem é antepassados. Antepassado nada a ver com ancestralidade. Ancestralidade é essa ligação ontológica, né? Entre pessoas, tribo, que vai vindo e vai formatando você lá atrás. Então, essa coisa me deu ouvir durante muito tempo, porque eu estou trabalhando com elas há muito tempo. Não é só isso, mas isso me deu estalo. Me deu uma vontade, de repente caiu a ficha. O Buarque de Holanda é um nome lindo,
É um nome, inclusive, malandramente muito útil. Gente, rapidinho, só para cortar aqui rapidinho, só porque tá dizendo que vai parar a live em 15 segundos. Ele vai cortar, então eu vou voltar a convidar vocês, tá? Porque eu acho que o Instagram tem um tempo.